35º Congresso Brasileiro de Homeopatia será totalmente online. Cursos, atividades expositivas, talk shows, palestras e outras sessões digitais no cardápio. Congresso Brasileiro de Homeopatia é tradicional. Ocorre a cada 2 anos em revezamento das federadas regionais. A edição de 2021, a 35ª, de 2 a 6 de junho, será totalmente online, sob a organização da Associação Médica Homeopática de Minas Gerais. Terá a participação de especialistas de diferentes escolas. Assim, pretende contribuir para a troca de conhecimentos de excelência e com o fortalecimento da homeopatia brasileira, tida como exemplo para o resto do mundo. O tema central é ciência, saúde e sustentabilidade. Por meio desse fio condutor, serão abordadas evidências científicas em homeopatia, saúde mental e doenças crônicas, cuidados paliativos e epidemias, entre diversos assuntos relevantes à prática diária ética e competente. Cursos, atividades expositivas, talk shows, palestras e outras sessões digitais compõem o cardápio do Congresso. A vantagem sobre o formato presencial é a de que a audiência poderá acompanhar absolutamente todas as atividades, já que estarão gravadas e disponíveis. Realmente você não perde um só segundo das apresentações. Além disso, não há gastos com deslocamento e hospedagem, ressalta João Márcio Berto, presidente da AG do 35º Congresso Brasileiro de Homeopatia. Em 2 e 3 de junho ocorrerá o pré-congresso. Já em 4, 5 e 6, o congresso. MASP reabre ao público nesse sábado agendamento online, inclusive para os dias gratuitos, continua sendo obrigatório. A bilheteria permanecerá fechada. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, voltará a funcionar neste sábado, 24, seguindo as novas orientações do governo estadual em relação à pandemia de Covid-19. O museu trabalhará com 25% da capacidade e seguirá assim até 30 de abril, data em que será feita a nova reclassificação do Plano São Paulo. O agendamento online, inclusive para os dias gratuitos, continua sendo obrigatório. A bilheteria permanecerá fechada e a compra de ingressos, com dia e horário marcados, será exclusivamente online, sem cobrança de taxa de conveniência, conforme informou o museu. Ao adquirir um ingresso, o visitante tem direito de ver todas as exposições que estão em cartaz, sendo elas Beatriz Milhazes, Avenida Paulista, Degas, Sala de Vídeo, Teto Preto e Acervo em Transformação, a mostra de longa duração do museu. Nos dias 24, 25 e 27, o museu funcionará das 11 horas às 19 horas, nos dias 28, 29 e 30, das 13 horas às 19 horas. O MASP informou que adotou todas as medidas necessárias para uma visita segura, que podem ser consultadas no site da instituição. Entre as ações de segurança sanitária, estão a redução da capacidade máxima de visitantes, o uso obrigatório de máscara e o cumprimento do distanciamento social, com Agência Brasil. Pergaminho de Isaías, cientistas revelam mistério da autoria de um dos manuscritos do Mar Morto. Um dos manuscritos do Mar Morto teve a autoria de 2 escribas com estilos de escrita semelhantes, e não de um, como era acreditado antes, concluiu uma pesquisa. O Grande Pergaminho de Isaías, um dos manuscritos do Mar Morto, foi escrito por 2 escribas,
em vez de um, determinaram pesquisadores da Universidade de Groningen, nos Países Baixos. Devido a não se saber quem ou quantas pessoas escreveram os manuscritos, os pesquisadores usaram inteligência artificial, IA, e estatísticas para investigar o bem preservado grande pergaminho de Isaías, datado de cerca de 125 a.C., que contém 3 metros de comprimento, 26 centímetros de altura, e 54 colunas de texto hebraico, escreve o portal Live Science. O manuscrito já foi debatido por ter um ou mais que um escriba, e uma evidência desse processo foi encontrada entre as colunas 27 e 28, com uma pequena quebra no texto e uma nova página, onde 2 folhas foram costuradas juntas, mas faltava saber se poderia se tratar de variações normais na caligrafia de um escriba ou de textos similares de 2 escribas diferentes, indicou o estudo publicado na revista PLOS ONE. Para descobrir qual é o caso, os pesquisadores projetaram um algoritmo que distingue o texto do pano de fundo, criando uma rede neural que aplicaria a aprendizagem profunda, incluindo os traços de tinta originais do manuscrito. Isto é importante porque os traços de tinta antiga estão diretamente relacionados ao movimento muscular de uma pessoa, e são específicos de uma pessoa, disse Lambert Schumacher, pesquisador sênior e professor de Ciência da Computação e Inteligência Artificial na Universidade de Groningen. Após algumas análises, o exame da rede neural dividiu as colunas em 2 grupos distintos, que dividem o texto mais ou menos entre 2 pessoas. Segundo a pesquisa, as diferenças na caligrafia entre os 2 escribas eram tão pequenas, que não eram visíveis a olho nu. Os cientistas teorizam que os autores do manuscrito receberam treinamento semelhante, talvez em uma escola ou em um ambiente social próximo. Assim, a descoberta revela que os antigos escribas trabalhavam em equipe, disse Mladen Popovic, professor da Bíblia hebraica e do antigo judaísmo na Universidade de Groningen, e diretor do Instituto Qumran nessa instituição. Além disso, a pesquisa não é apenas uma conjectura, mas baseada em evidências agora, acrescentou. Os manuscritos do Mar Morto, os mais antigos textos remanescentes da Bíblia hebraica, foram originalmente descobertos por um jovem pastor nos finais dos anos 1940 em uma caverna em Qumran, na Cisjordânia, quando este estava procurando um bode perdido. Durante a década seguinte, pesquisadores e beduínos locais encontraram mais de 900 manuscritos em 11 cavernas, datados desde o século IV a.C. até o século II d.C., com a agência Sputnik Brasil. Casos de coronavírus na Índia atingem novo recorde à medida que o sistema de saúde cambaleia. A Índia relatou a maior contagem diária do mundo de infecções por coronavírus pelo segundo dia nesta sexta-feira, 23, ultrapassando 330 mil novos casos, enquanto luta com um sistema de saúde sobrecarregado por pacientes e atormentado por acidentes. As mortes nas últimas 24 horas também saltaram para um recorde de 2.263, disse o Ministério da Saúde, enquanto as autoridades do norte e oeste da Índia, incluindo a capital, Nova Delhi, alertaram que a maioria dos hospitais estava lotada e sem oxigênio. O aumento de casos ocorreu com um incêndio em um hospital em um subúrbio de Mumbai, que tratava de pacientes com Covid-19, matando 13 pessoas, o último acidente a atingir uma instalação repleta de portadores do vírus. Na quarta-feira, 22,
pacientes morreram em um hospital público no estado de Maharashtra quando seu suprimento de oxigênio acabou devido a um vazamento no tanque, depois que pelo menos 9 morreram em um incêndio hospitalar no mês passado na capital do estado, Mumbai. É sombrio. É grave, há uma extrema escassez de leitos de UTI, disse a Reuters T.S. Singhdeu, ministro da Saúde do estado de Chhattisgarh, no leste do país. Precisamos ter muito cuidado nas áreas rurais. Se espalhar por aí, ficará fora de controle. O primeiro-ministro Narendra Modi, cujo governo foi criticado por abrandar a contenção de vírus muito rapidamente, se reuniu com os ministros dos estados mais afetados. Mais tarde, ele disse que o governo estava fazendo um esforço contínuo para aumentar o suprimento de oxigênio, incluindo medidas para desviar o oxigênio industrial. Modi pediu aos estados que trabalhassem juntos para atender às necessidades de remédios e oxigênio e parassem de acumular e fazer propaganda do mercado negro. Cada estado deve garantir que nenhum navio-tanque de oxigênio, seja para qualquer estado, seja parado ou encalhe, disse ele em um comunicado. As infecções diárias atingiram 332.730, contra 314.835 no dia anterior, quando a Índia bateu um recorde que ultrapassou a cifra americana de 297.430 novos casos registrados em janeiro. A contagem dos Estados Unidos caiu desde então. Delhi relatou mais de 26 mil novos casos e 306 mortes, ou cerca de uma fatalidade a cada 5 minutos, o mais rápido desde o início da pandemia. O oxigênio médico e as camas tornarão-se escassos, com os principais hospitais divulgando avisos dizendo que não tem espaço para mais pacientes e a polícia se espalhando para garantir o fornecimento de oxigênio. Lamentamos informar que estamos suspendendo qualquer admissão de novos pacientes em todos os nossos hospitais em Delhi, até que o suprimento de oxigênio se estabilize, disse a Max Eltkari, que administra uma rede de hospitais, no Twitter, enquanto apelava por oxigênio. Bramar Mukherjee, professor de bioestatística e epidemiologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, disse que parecia não haver rede de segurança social para os índios. Todo mundo está lutando por sua própria sobrevivência e tentando proteger seus entes queridos. Isso é difícil de assistir, disse ele. Ubris autoassegurada em Nova Delhi, as pessoas que perdem entes queridos estão se voltando para instalações improvisadas para enterros em massa e cremações enquanto os serviços funerários ficam lotados. Em meio ao desespero, começaram as recriminações. Especialistas em saúde dizem que a Índia ficou complacente no inverno, quando novos casos estavam ocorrendo em cerca de 10 mil por dia e pareciam estar sob controle, e suspendeu as restrições para permitir grandes reuniões. Os indianos baixaram a guarda coletiva, escreveu Zariroadia, pneumologista da Força Tarefa de Maharashtra, no jornal Times of India. Ouvimos declarações autocongratulatórias de vitória de nossos líderes, agora cruelmente expostos como mera arrogância autoconfiante. O governo ordenou um bloqueio extensivo no ano passado nos estágios iniciais da pandemia, mas tem sido cauteloso com os custos econômicos e a turbulência nas vidas de legiões de trabalhadores migrantes pobres após qualquer reimposição de restrições. Modi disse que outro bloqueio seria o último recurso. Uma variante mais infecciosa do vírus que se originou na Índia pode ter ajudado a acelerar o aumento, disseram os especialistas.
Grã-Bretanha, Canadá, Singapura e Emirados Árabes Unidos proibirão voos da Índia. A Índia, um grande produtor de vacinas, começou uma campanha de vacinação, mas apenas uma pequena fração de sua população de 1,39 bilhão recebeu uma dose, com especialistas dizendo que os suprimentos são escassos. É trágico a má administração, disse Kaushik Basu, professor da Universidade Cornell e ex-conselheiro econômico do governo indiano, no Twitter. Para um país conhecido como a farmácia do mundo, ter menos de 1,5% da população vacinada é uma falha difícil de compreender. Com a agência Reuters. Bolsonaro sanciona orçamento com 19,8 bilhões de reais em vetos. Foi na noite dessa quinta-feira, 22, último dia para anunciar a decisão. A íntegra do texto será publicada nesta sexta-feira, 23, no Diário Oficial da União. O governo informou ainda que um decreto para bloquear 9 bilhões de reais em despesas será editado. As mudanças foram feitas para abrir espaço para a recomposição da previsão de despesas obrigatórias. O governo federal sustenta que as medidas tomadas evitam o risco do descumprimento da regra do teto de gastos. Do total de vetos, 10,5 bilhões de reais serão sobre as emendas do relator, 1,4 bilhão de reais, de emendas de comissão, e 7,9 bilhões de reais serão cortes em despesas indicadas pelo próprio executivo. A diferença entre o veto e o bloqueio que será feito por decreto é que há a possibilidade de revisão de valores bloqueados. Isso pode ocorrer caso o governo identifique espaço no teto de gastos ao longo do ano. A possibilidade de bloquear recursos para cumprir o teto foi incluída nesta semana na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. A sanção veio após semanas de polêmicas em torno da proposta aprovada pelo Congresso e só depois de o governo fechar um acordo com parlamentares. Para a saúde, o orçamento será de 125,8 bilhões de reais. Em 2020, foram 160,9 bilhões de reais e, em 2019, 122,2 bilhões de reais. Já o orçamento destinado à pasta de educação sofreu corte de 27% em relação ao ano passado, ficando em 74,56 bilhões de reais. Com a agência Sputnik Brasil. Jairinho deve ter processo de cassação aberto por unanimidade, diz comissão. Suspeitas que constam no inquérito da morte de Henry são incompatíveis com o decoro parlamentar, diz o vereador Chico Alencar, PSOL. O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro deve abrir por unanimidade um processo de cassação contra o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, preso há 2 semanas sob suspeita de ter matado o menino Henry Borel, de 4 anos. A comissão recebeu uma cópia do inquérito do caso, que é sigiloso, na terça, 20, e começou a analisá-lo na quarta, 21. Os 7 vereadores que compõem o grupo terão 48 horas para ler o documento e se reunirão na segunda, 26, para anunciar se o procedimento será ou não instaurado. O que a gente entende, que eu pude analisar até agora, é que existe muita base, muita prova realmente contra o vereador Jairinho. A tendência é que haja uma representação do Conselho de Ética de forma unânime contra o vereador, disse em nota o presidente do Conselho, Alexandre Esquerdo, DEM. Cada um dos integrantes poderá emitir um parecer. Além de Esquerdo,
integram o grupo os vereadores Chico Alencar, PSOL, Luiz Ramos Filho, PMN, Rogério Amorim, PSL, Rosa Fernandes, PSC, Tereza Berger, Cidadania, Zico Papera, Republicanos, e mais 2 suplentes. Após ler o inquérito, que ainda não foi concluído formalmente pela 16ª Delegacia, Barra da Tijuca, Chico Alencar afirmou à Folha que na sua visão, esse procedimento, confirmadas as fortíssimas suspeitas, é totalmente incompatível com o decoro parlamentar e com o exercício de qualquer função pública. Ele diz que o relatório está dividido em 2 partes, uma sobre a combinação de versões entre os envolvidos para supostamente proteger o autor do crime e a outra sobre o crime em si, contendo os laudos periciais, as contradições iniciais e os novos depoimentos. Ele afirma que, mesmo para leigos, tudo indica que a conclusão das investigações levarão ao indiciamento do parlamentar por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e contra a pessoa indefesa, como o delegado Henrique Damasceno já havia indicado no dia da prisão. A interpretação de Alencar é de que o documento retrata Jairinho como uma pessoa supostamente dotada de dupla personalidade e fria, que não demonstrou abalo em diferentes contatos imediatamente após o crime. Ele cita a tentativa do vereador de agilizar o enterro de Henry com um prestigiado conselheiro do hospital, para evitar o exame do corpo. O regimento interno da Câmara determina que o processo de cassação contra um vereador pode ser iniciado por uma representação deliberada pelo Conselho de Ética ou ainda por uma representação assinada por 22 vereadores. Esse documento então é analisado pela mesa diretora em até 3 dias úteis e depois encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que tem mais 5 dias para estudá-lo. Se a maioria do grupo aprovar, o processo volta para o Conselho de Ética, que sorteia um relator e cita o vereador em até 5 dias. O político, então, tem 10 dias para apresentar sua defesa à comissão, que em seguida inicia a fase de instrução do processo com prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 15. Depois disso, o relator tem 5 dias para divulgar seu parecer, pela representação ou pelo arquivamento. O Conselho tem mais 5 dias para deliberar sobre a decisão. Se a maioria dos membros concordar com a denúncia, o processo é incluído na ordem do dia e votado abertamente no plenário da Casa. São necessários 2/3 dos votos para a perda do mandato. Jairinho chegou a integrar o Conselho de Ética da Câmara, mas foi afastado ao ser preso, em 8 de abril. Nesta segunda, 19, ele também foi retirado da presidência da Comissão de Justiça e Redação após o Solidariedade formalizar a sua expulsão do partido, Folha Press. 3 minisséries para maratonar. O recurso de se criar minisséries, em vez de longas ou estruturas demoradas, novelas, não é novidade no mundo televisivo. Antes era mais usado, basicamente, para adaptar material vindo de livros. Atualmente, mostrou-se ser algo bastante eficiente para preencher e criar conteúdo para os serviços de streaming. Contudo, minisséries já eram constantes em produções da BBC, por exemplo. E também da HBO. É do HBO, aliás, que vem uma das mais bacanas minisséries do momento, The Nevers, exibida aos domingos, às 22 horas. Com criação, roteiro, e os 3 primeiros episódios, de 6, dirigidos por Joss Whedon, Buffy, Firefly, ela usa o steampunk, um subgênero da ficção científica passado em uma realidade alternativa, na era vitoriana,
em 1896, virada do século. Neste caso, acompanhamos um grupo de mulheres, não só, que foram tocadas por um estranho fenômeno vindo do céu, que lhes deu habilidades especiais. Perseguidas por serem diferentes, encontram abrigo no lar de Amalia True, Laura Donnelly, arrebatadora, ela mesma uma tocada, consegue antever o futuro próximo. É claro que, para haver ação e motivação, um outro grupo de tocados escolheu o caminho do mal, liderados pela louca Maladie, M. Manson. Cabe a Amalia e suas asseclas, entre elas, a inventora Penancia Dair, a charmosa Anskeli, Contilus. Mas as coisas são mais complexas do que entregam os 2 primeiros capítulos da série, que teve a estreia de maior audiência no streaming HBO Max, nos Estados Unidos. Mais curtinha, e baseada em fatos reais, é Kiss, que está no Globoplay. Dirigida pelo cineasta inglês Stephen Frears, tem apenas 3 capítulos, como se fosse um longa-metragem desmembrado. Conta a história da suposta trapaça que um participante do popular game show Quem Quer Ser um Milionário, Charles Ingram, Matthew McFadden, de Succession, fez para obter 1 milhão de libras do prêmio. Apesar de julgado e condenado, até hoje, Ingram luta na justiça para provar que não deu golpe e limpar o seu nome. Também inglesa, é a minissérie Two Weeks Still Alive, exclusiva do Paramount+. Repleta do típico humor negro britânico, mostra, em 6 capítulos, a jornada de Kim Noakes, Maisie Williams, Arya Stark, de Game of Thrones, que foi criada pela mãe, feita por Sean Clifford de Fleabag, que também está em Kiss, isolada numa cabana nas montanhas. Quando Kim foge de casa, para tentar descobrir por que seu pai morreu misteriosamente, quando ela era criança, acaba se metendo numa tremenda confusão, envolvendo 2 irmãos estúpidos e um perigoso mafioso. 1/4 dos municípios brasileiros está sem vacina para aplicar primeira dose, aponta levantamento. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, CNM, revelou que 1 em cada 4 cidades brasileiras precisou interromper a aplicação da primeira dose por falta de imunizantes nesta semana. Ao todo, são 499 municípios nesta situação, o que corresponde a 24,3% das cidades que disponibilizaram dados para o levantamento. A CNM teve acesso aos números de 2.096 prefeituras entre 19 e 22 de abril. A entidade informou que alguns municípios não enviaram resposta por conta do feriado na quarta-feira 21, quando muitas secretarias municipais não funcionaram. O país possui um total de 5.568 municípios. A pesquisa mostrou também que 591 municípios relataram risco iminente de o hospital da região ficar sem o kit intubação. Além disso, 171 informaram que temem ficar sem oxigênio. Na semana passada, de acordo com a entidade, os números eram maiores, 975 e 391, respectivamente. E no início de abril, a situação era ainda mais grave. Enquanto 1.207 tinham o risco de ficar sem o kit, 589 indicavam escassez de oxigênio. Segundo a CNM, ao menos 745 municípios ficaram sem o kit intubação em algum momento deste ano, com a agência Sputnik Brasil. Além de derrota para Moro e Lava Jato, julgamento do STF deixa Lula mais distante de eventual nova condenação.
Suspeição de ex-juiz deve anular provas colhidas no caso do Tríplex. Em outras ações enviadas ao DF, novo magistrado pode tentar convalidá-las. Em mais uma derrota para a Lava Jato, o STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria nesta quinta-feira, 22, para confirmar a decisão da segunda turma que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condução do processo do Tríplex, que levou o ex-presidente Lula, PT, à prisão por 580 dias. 7 dos 11 ministros votaram nesse sentido, enquanto 2 divergiram. A análise do tema, porém, foi suspensa por pedido de vista, mais tempo para avaliação, do ministro Marco Aurélio, e a sessão foi encerrada em meio a uma discussão acalorada entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que acusou o colega de ter manipulado a jurisdição do caso. Gilmar, por sua vez, disse que Barroso é moralista e afirmou que ele perdeu e deveria se conformar com a derrota. Apesar de o resultado do julgamento ainda não ter sido declarado, os 2 votos que faltam são insuficientes para reverter a maioria contrária a Moro. Só haveria uma reviravolta se algum dos ministros que já votou decidisse mudar de posição. Ainda não há data para a conclusão do tema. Além disso, a Corte também decidiu nesta quinta que as ações contra Lula que foram retiradas da Lava Jato de Curitiba, com a consequente anulação das condenações, devem ser remetidas à Justiça Federal do Distrito Federal. Prevaleceu o entendimento do relator, Edson Fachin, de que os crimes imputados ao ex-chefe do Executivo pelo MPF, Ministério Público Federal, dizem respeito a atos praticados enquanto presidente e, por isso, o foro competente para processar os casos é o da capital, onde os crimes teriam ocorrido. A posição do STF é uma vitória para Lula e o deixa mais distante de uma eventual nova condenação pelo juiz que assumirá os processos retirados de Curitiba. Isso porque a declaração da suspeição tem como consequência a anulação das provas colhidas no processo do Tríplex de Guarujá, SP. Nas outras 3 ações a serem enviadas para a Justiça Federal no DF, o novo magistrado do caso terá a opção de convalidar as provas que estão nos autos e acelerar a tramitação das denúncias do MPF contra o petista. No caso do Tríplex, isso não será possível, pois há jurisprudência consolidada no sentido de que todos os elementos de ação conduzida por juiz suspeito estão contaminados e não podem mais ser considerados pela Justiça. Em relação ao local onde deveriam tramitar as ações, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso também votaram para os processos contra Lula irem para o DF. Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, por sua vez, ficaram vencidos ao defender que o destino adequado seria São Paulo, local em que estão situados os benefícios que Lula teria recebido de empreiteiras. Os ministros Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux não opinaram a respeito porque já haviam defendido a atribuição de Curitiba para analisar as denúncias e a manutenção das condenações. Isso ocorreu na semana, quando a Corte confirmou, por 8 votos a 3, a decisão individual do ministro Edson Fachin de declarar a incompetência territorial da Justiça Federal do Paraná para processar o petista, o que deixou Lula apto a disputar as eleições de 2022. Nesta semana, além de definir para onde os casos serão enviados, os ministros também iniciaram a discussão sobre o ponto da decisão de Fachin que declarou a perda de objeto do habeas corpus em que Lula pediu ao STF a declaração da parcialidade de Moro.
A tese do magistrado não contou com a concordância da maioria. Moraes, Gilmar, Carmen, Rosa, Lewandowski, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques afirmaram que a retirada dos casos da Justiça Federal no Paraná e a anulação das condenações do petista não invalidarão a discussão sobre a atuação de Moro em relação ao ex-chefe do Executivo. Na visão desse grupo, o pedido dos advogados pela suspeição de Moro não está vinculado ao debate sobre o foro competente para julgar Lula. Desta forma, o plenário já formou maioria para manter a decisão do início de março da turma segundo a qual Moro não agiu de maneira imparcial na condução do processo de Lula. Na ocasião, Carmen Lúcia, que havia se posicionado contra a suspeição do ex-juiz em 2018, mudou de posição e garantiu o placar de 3-2 em favor do ex-presidente. Nesta quinta-feira, em tese não estava em julgamento o mérito da atuação de Moro, mas apenas se a decisão da segunda turma deveria ou não ser mantida do ponto de vista processual. E prevaleceu o entendimento de que revogar a decisão da turma não seria correto e criaria um precedente perigoso para o tribunal. Ao permitirmos que o plenário reanalise uma sessão julgada pela turma fora das hipóteses regimentais, como é o caso de embargos de divergência, por exemplo, nós estaríamos subvertendo a própria ordem regimental, disse Moraes. O ministro afirmou que uma decisão no sentido oposto seria o mesmo que o plenário rever um julgamento da turma. O plenário é soberano no exercício das suas atribuições regimentais e não há nessa hipótese previsão recursal de decisão da turma pelo plenário. A própria turma debateu sobre eventual preclusão ou não e entendeu por 4-1 pela possibilidade de continuação, disse. Barroso divergiu e fez duras críticas à postura da segunda turma de ter julgado o tema mesmo depois de Fachin ter declarado a perda de objeto do habeas corpus. Na visão do magistrado, o colegiado fracionado da Corte passou por cima do relator. Apesar de ter votado para impor uma derrota à Lava Jato e para anular as condenações de Lula, Barroso fez um discurso em defesa da operação e citou números relativos às investigações. O ministro disse que é equivocada a visão de que a ação da defesa de Lula sobre a suspeição poderia ter sido julgada depois da decisão individual de Fachin de anular as condenações do petista. Competência precede a suspeição, julgada a incompetência do juízo de primeiro grau, o julgamento da suspeição fica evidentemente prejudicado. A matéria sobre competência do juízo está relacionada aos pressupostos processuais, está relacionada com a formação da relação jurídica processual, e sem juiz competente não há relação jurídica, aprendi isso há muitos anos, afirmou. Depois do voto de Barroso, o placar ficou em 3-2 contra Fachin, e o presidente da Corte, Luiz Fux, tentou encerrar a sessão para retomá-la na próxima semana. Lewandowski, Toffoli e Carmen, no entanto, pediram para antecipar seus votos e ajudaram a formar maioria contra a revogação da declaração de parcialidade de Moro. Com o pedido de vista de Marco Aurélio, a sessão foi encerrada em meio ao bate-boca entre Gilmar e Barroso. Barroso acusou o colega de sentar no processo por 2 anos, em referência ao fato de Gilmar ter pedido vista e devolvido o caso para julgamento logo após a decisão individual de Fachin. Não precisa vir com grosseria. Existe no Código do Bom Senso. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem de decidir. Vossa Excelência sentou na vista durante 2 anos e depois se acha no direito de ditar regra para os outros, acusou.
Segundo Barroso, Gilmar esperou o ministro Celso de Mello se aposentar e manipulou a jurisdição do caso. Gilmar, por sua vez, disse que Barroso age com moralismo, que a previsão regimental de retirar um caso da turma e remeter ao plenário, como ocorreu no caso de Lula, só pode existir se for no Código dos Russos. Vossa Excelência perdeu, disse Gilmar ao colega. Nesta quinta, Moro não se manifestou em relação ao julgamento no STF até a conclusão da reportagem. No mês passado, após a decisão da segunda turma, ele afirmou não ter arrependimentos por seu trabalho no âmbito da Lava Jato. Não me arrependo de nada. Pelo contrário. Tenho muito orgulho do que foi feito na Operação Lava Jato, disse, Folha Press. Como votaram os ministros sobre a remessa dos casos de Lula a outro foro: 6 votos para o envio à Justiça Federal no DF: Edson Fachin, Gilmar Mendes Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso; 2 votos para o envio à Justiça Federal em SP: Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski. 3 não opinarão, por julgar que a condenação da Justiça Federal no Paraná deveria ser mantida: Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio. Luiz Fux, sobre decisão da segunda turma que declarou Moro parcial na condução do processo do Tríplex: 7 votos pela manutenção: Moraes, Gilmar, Carmen, Rosa, Lewandowski, Toffoli, Cássio; 2 votos pela reversão: Fachin, Barroso. Faltam votar Marco Aurélio e Fux. Após promessa na cúpula do clima, Bolsonaro corta verba para o meio ambiente. Ao sancionar o orçamento de 2021, nesta sexta-feira, 23, o presidente Jair Bolsonaro cortou recursos para o meio ambiente relacionados a mudanças do clima, controle de incêndios florestais e fomento a projetos de conservação. Na sanção, o presidente cortou quase R$ 240 milhões do Ministério do Meio Ambiente, conforme publicou o jornal Folha de S. Paulo. Nessa quinta-feira, 22, durante a cúpula de líderes sobre o clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Bolsonaro garantiu ter determinado a duplicação dos recursos destinados a ações de fiscalização ambiental no Brasil. Segundo o jornal, com base em informações de interlocutores do presidente, a estimativa era de um aumento de, aproximadamente, R$ 115 milhões para a fiscalização ambiental. Além de não aparecer no orçamento, o incremento prometido no encontro internacional dependeria de corte em outras áreas. Isso porque a previsão orçamentária está no limite permitido pelo teto de gastos, regra fiscal que impede investimentos acima da inflação. Ainda de acordo com o jornal, integrantes da área econômica do governo disseram que, até a tarde desta sexta-feira, 23, não houve pedido para ampliar os recursos da área ambiental. Eles confirmaram também que, para isso, será necessário discutir de onde a verba seria remanejada, com a agência Sputnik Brasil.